Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana. Está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem com a gente. Sim, vem com a gente juntinho até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim como também você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade, do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, meu povo. Vai lá. Entra na sua WhatsApp, nas suas redes sociais lá, nos grupos que você possui e compartilha com todo mundo o quê? O nosso programa. Aproveita também, deixa um comentário do que você tem achado do programa. Quer ver algum tema aqui? Vai lá também nos comentários, deixa uma sugestão de tema, que teremos o maior prazer de colocar a sua sugestão aqui no nosso programa. E se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, então você pode também deixar sua sugestão de um tema ou seu comentário através do WhatsApp do programa O Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Repetindo, 71984721124. E esse é o WhatsApp do nosso programa O Farol, onde você interage, você participa, coloca o seu comentário e participa da nossa programação, tá certo? E por falar em participar da programação, hoje nós teremos o tema do dia. Sim. E o que mais? A reflexão do dia. Teremos também uma linda canção. E também as nossas pinceladas. E também o que surgir. E hoje é terça-feira. A terça-feira? A terça-feira do amor, da Isso vida aí. Sentimental. Estaremos falando das características. É uma continuação. Sim. Não é isso? Ok. E daqui a pouco nós vamos dizer quais são ou qual é a característica do amor de hoje. Tá certo, gente? Mas nós temos um canal lá no YouTube, o canal do programa O Farol. Você fala sobre ele, minha esposa? Sim, vamos lá. Nós temos um canal, o canal Programa O Farol, lá no YouTube. E a gente gostaria que você entrasse lá. Por isso que a gente disponibiliza aqui para você, nos nossos comentários, o nosso link do nosso canal, Programa O Farol, lá no YouTube. Para ficar muito mais fácil de você acessar. Então, a gente gostaria que você entrasse lá, clicasse aí no nosso link e entrasse no nosso canal e se inscrevesse, que é muito importante você se inscrever, é muito importante você dar aquela curtida, você também clicar lá no sininho para poder receber todas as notificações de quando a gente postar vídeo novo e que também você fizesse o quê? Compartilhasse, é claro, compartilhasse com os grupos do seu WhatsApp, da família, do pessoal do futebol, da galera da faculdade, da galera que você tem, os amigos, um amigo, um primo, um parente, um irmão, você compartilhasse com eles o nosso programa, porque o nosso programa tem a palavra de Deus, é uma palavra de conforto, de auxílio, uma palavra de fé que vai ajudar as pessoas. Então, a gente gostaria que você fizesse isso. Compartilha, ajuda o nosso canal a crescer, tá certo? É isso. E hoje é a terça-feira do amor. A gente está falando aqui do nosso canal lá no YouTube. E agora a gente vai falar sobre o quê? O tema do dia de hoje. Justamente sobre o tema do dia. Qual o tema do dia de hoje? Vamos lá. Eu falo, você fala? Eu vou falar. O Fale tema aí. do dia de hoje é para você, porque algumas pessoas se aproveitam na hora de ser sincero e falar a verdade ao seu cônjuge para ofender,
denegrir e esvaziar o seu coração de todas as suas insatisfações. Esse é o nosso tema de hoje. Na hora, para você, porque algumas pessoas se aproveitam na hora de ser sincero, de falar a verdade ao seu cônjuge, para ofender, denegrir, esvaziar o seu coração de todas as suas insatisfações. Naquele momento assim que vamos conversar, falar alguma coisa, aí você na hora de falar a verdade para aquela pessoa de um erro que ela cometeu, de alguma coisa que ela não fez, né, correto? Aí a pessoa se aproveita e aí vai lá, ó, e derrama a caçamba. Oxe, todinha. Então, antes de nós irmos aqui para nossa reflexão, está com a gente aqui a Sandra Cunha. E ela colocou assim: boa tarde, boa noite, Duas Rosas. Ontem não pude estar no ao vivo e hoje vou assistir sem Vitória, que já está indo para casa. A mamãe dela veio buscá-la mais cedo. Deus abençoe sempre. Tá certo, dona Sandra, vem com a gente. Vitória não vai estar aí, mesmo assim, meu beijo de todos os dias para Vitória, para a senhora, dona Sandra, para a família toda. Dona Sandra, vem com a gente, que Deus abençoe. A gente percebe quando a senhora não chega e também quando a senhora chega. É verdade, com tá certeza. Bom? Deus abençoe. Vamos lá para a nossa reflexão de hoje? Sim. A reflexão de hoje fala sobre a rocha. A rocha. Tá bom. Não é a palavra junto, a rocha. Não, é a rocha. Tá Sim. certo? Para a pessoa não entender lá que eu tô falando de a rocha. É a coisa chamada rocha. Rocha. Tá bom? Tá bom. O aluno perguntou ao mestre. Sim. Ficou engraçado, não foi? É, né? Não, mas a pessoa pode entender diferente, né? Tá bom. Aí já estão me dando a explicação. O aluno perguntou ao mestre: como faço para me tornar o maior dos guerreiros? Ele queria ser o maior, o melhor de todos. Vá atrás daquelas colinas e insulte a rocha que se encontra no meio da planície. Olha só. Tá. Atrás daquelas planícies e insulte a rocha que se encontra no meio da planície. Quer dizer, daquelas colinas eu Inverteu. inverti. Mas para quê? Se ela não vai me responder, então golpeia com a tua espada. Mas minha espada se quebrará. Então agrida com tuas próprias mãos. Assim eu vou machucar minhas mãos. E também não foi isso que eu perguntei. O que eu queria saber era como eu faço para me tornar o maior dos guerreiros. O maior dos guerreiros é aquele que é como a rocha. Não liga para insultos nem provocações, mas está sempre pronto para desvencilhar qualquer ataque do inimigo. Uau, gente, muito legal. Ele queria saber, ele queria ser esse maior de todos os guerreiros. Então o mestre falou: vá atrás daquelas colinas, né? Sim. E lá na planície, vá lá e era para ele insultar a rocha. Para que se ela não vai ouvir? Então, em outras palavras, você tem que ser como a rocha. Sim. Os insultos que as pessoas disserem para você não devem lhe atingir. Os ataques das pessoas, você tem que não, vamos dizer assim, senti-los. Não tem que chegar até você como a pedra, como a rocha. Então, assim, ele iria se tornar o maior de todos os guerreiros. Foi o ensinamento que aquele mestre passou para aquele aluno. O que quer dizer isso? Quer dizer que na trajetória da nossa vida, no dia a dia, tanto no trabalho, em casa,
onde tem pessoas, onde a gente encontra pessoas, vai surgir diversas situações, falatórios, pessoas vão falar muito mal, se você faz, vão falar, se você não faz, vão falar. Então, sempre você vai estar ouvindo algo, mas se você quer ser, vamos dizer assim, grande guerreiro, então você não deve se incomodar com o que as pessoas falam Ou deixam de falar. ou deixam de falar. Com o que a pessoa faz, aquilo não pode lhe atingir. Aí você vai mostrar que você está bem. Assim é com todas as pessoas. Se ela quer estar bem, e principalmente aquelas que dizem eu sou de Deus, é o que o Senhor Jesus ensinou. Se a pessoa te convida a caminhar 1 milha, vai com ela 2. Se lhe bateu numa face, Dá outra. dá outra. Então, a pessoa não pode estar incomodada, porque se o que a pessoa fala ofende a ela, ou, sei lá, atinge, então ela não tem como ela estar de pé e não tem como ela ser essa grande guerreira. Não tem mais nada para falar. Não tem, minha esposa? Não. Oh, meu Deus, eu tirei. Eu tô refletindo, porque realmente, Sim. nós seres humanos, a gente tem infelizmente, essa bobagem de se importar muito com o que as pessoas pensam ou falam sobre nós. Tudo nos fere, tudo nos tira do prumo, tudo nos entristece, tudo nos desmotiva, tudo tira a gente e mexe até com a nossa essência, com aquilo que a gente acredita, porque Deus falou que é com a gente, Deus falou que nos ama, que a gente é filho dele, a gente se tornou, a gente foi, como eu posso dizer a palavra, a gente foi adotado por Deus, Deus nos comprou, né? O Senhor Jesus pagou o preço por nós. Então somos preciosos, mas a gente prefere acreditar naquilo que as pessoas falam da gente. As palavras lançadas nos ferem, o que falam mal da gente, as mentiras impostas pelas pessoas para nos destruir, tem mais poder do que aquilo que verdadeiramente a gente tem, que é mais precioso que a presença de Deus, que é a bondade dele sobre as nossas vidas e as suas misericórdias que não tem fim. Então, a gente fica assim pensando, por que a gente se deixa abater por tudo que as pessoas tentam fazer sobre nós? A gente tem que aprender a ser como a rocha. Justamente. E o que a gente falou, Dona Sandra, o que você falou, ela botou aquele emoji dos beijos. Tá bom. E com a gente também, Dona Vera Lúcia. Oi, meus docinhos, boa tarde. Oi, família, o Farol, boa tarde. Deus abençoe a todos e 2 corações. Boa tarde, Dona Vera, minha florzinha, venha com a gente. Dona Vera, vem com a gente, que Deus abençoe grandemente. Com certeza. E nós já colocamos o tema de hoje. E para quem está chegando, principalmente pelo aplicativo da Rádio RN Publicidade, para você. Porque algumas pessoas se aproveitam na hora de ser sincero e falar a verdade ao seu cônjuge para ofender, denegrir e esvaziar o seu coração de todas as suas insatisfações. Você não entendi, assim, às vezes, aqui tá falando, para você, porque algumas pessoas se aproveitam na hora de ser sincero. Às vezes aconteceu algum problema, alguma coisa, então ali naquele momento, ela pega da sinceridade e se aproveita daquela situação para machucar o outro, para jogar, às vezes a gente tem as caixinhas, né, as mulheres principalmente, a gente tem as caixinhas, a gente vai guardando muita coisa, a gente vai acumulando, né, acumuladora, de muita besteirinha que acontece num relacionamento. Aí a gente vai guardando, aí chega naquele momento que acontece alguma coisa, que você diz assim, meu marido, olha, aconteceu isso, aí você se aproveita daquilo e vai lá, ó. E aí esvazia essa caixinha, né? Poxa, essas caixinhas todas. Eita, como você falou, derrama a caçamba. Vira caçamba de coisa por cima da pessoa. E aí denigre, acaba magoando, acaba ofendendo. E muitas pessoas têm disso, né? Eu não digo... Os homens também fazem, mas a grande maioria são as mulheres. Sim. Os homens, eles não têm essas caixinhas todas. A grande maioria não
tem. Sim. Os homens também têm. Porque eu não gosto quando as De pessoas... repente não são mais caixinhas, é uma caixa grande. O né? do homem é uma só. Mas assim, o homem tem aquele momento de ficar quieto, ficar tranquilo, ele tá zangado, fica no canto dele. Alguns. A grande maioria tem seus momentos. A mulher que tende a guardar bobagens, besteiras, datas, dias, horas. A gente é triste. E acaba, né, na hora de ser sincero com alguma situação ali com o marido ou com a esposa também, né? Com a Sim. esposa, vai lá esvaziar a caçamba e aquele... Aproveita o momento, é agora. É. E aí, os novos e velhos. Joelso Soares, olá, estou sumido, porém não esquecido, aqui estou. E o Muque. Vem com a gente, seu índio! Seu índio, vem com a gente! Aí ele botou meu irmão, pastor Ed Carlos, e a minha cunhada. Vou continuar com vocês. E agora 3 Muques. Tá certo, Isso, seu índio? é Vem, isso vem, mesmo. vem com a gente. Um é meu. Tá igualzinho. Não tá nada. Tá não? Não, marido, eu não vou mentir. É sério? Não. O meu que não tá, imagina. Mas tu. vai chegar lá. A gente chega lá. Só Deus para ajudar, né? Então, essa é o nosso tema de hoje. E estamos aguardando a sua participação. Seu comentário. Tema do dia de hoje, vamos lá com a gente novamente. Vou falar de novo para você. Porque algumas pessoas se aproveitam na hora de ser sincero e falar a verdade ao seu cônjuge sobre alguma coisa que ele perguntou, né? Ser sincero, falar alguma coisa para ofender. Eles se aproveitam daquele momento para ofender, para denegrir e esvaziar a sua caçamba do seu coração e sobre as suas insatisfações. Todos nós somos seres humanos. Em algum momento da nossa vida a gente tem alguma insatisfação no relacionamento e a pessoa se aproveita daquele momento da sinceridade para dizer que está sendo sincero, Sim. mas ela infelizmente ofende, magoa e esvazia todas as suas insatisfações naquele momento ali da sinceridade. Aí diz você, né, como você sempre disse, quem nunca, né? Quem nunca fez isso, né, gente? Atire a primeira pedra. Então, vamos lá, não é Thay Nascimento, mas vamos lá, meu povo. Vamos com a gente, vai aí, vamos lá, Ed Carlos, comece com a sua pincelada. A minha pincelada. Por que a pessoa, ela está insatisfeita? Alguma coisa aconteceu. Ok. E como a gente citou aí, de repente coisas, você falou das caixinhas, coisas que vêm acontecendo de anos, Porque de meses. tem casais assim, que a mulher se zanga muito, deixou a roupa toda espalhada. Sim. Não foi pontual naquele que me prometeu e falou que ia me levar em tal lugar e não me levou. Sim. Infelizmente foi pro futebol e não me falou nada. Sim. Eu fiquei aqui esperando para jantar e não chegou. Ou sai com os amigos e não me avisa que saiu do trabalho e foi sair com os amigos. Então ela vai acumulando, né? Uma coisinha ali nas suas caixinhas, ela vai acumulando. E isso já vem de tempo. Ela vai colocando dentro da caixinha. Encheu uma, vai enchendo as outras. Aí chega na tampa. E vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Então, a pessoa está insatisfeita, como diz ali o nosso tema. Então, porque algumas pessoas se aproveitam na hora de ser sincero. Quer dizer, eles chamam de DR. Ok. Então, naquele momento que vão acertar alguma coisa, olha, eu queria falar contigo, ó, tem alguma coisa que está me incomodando, tem alguma coisa que eu não gostei, tem algo que não é desse jeito. Então, aí quando começa a falar, aí a pessoa aproveita essa situação e ela começa, como eu falei há poucos instantes, a trazer os novos e os velhos. Aquilo que está pelas tampas, como diz o outro. Está pelas tampas, já está derramando, já está transbordando a insatisfação e a pessoa começa, dentro da sua verdade, começa a ofender, começa a denegrir, aí começa a falar aquilo que... E aquele detalhe, como diz o pessoal, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então começa aquele o disse e me disse. E essas coisas todas. Mas por que isso tem acontecido? Vamos dizer por que isso tem acontecido. Porque a pessoa ela não tem colocado o seu casamento,
o seu relacionamento nas mãos de Deus. Deus não tem direcionado o casamento dessa pessoa. Por quê? Existem momentos ou existem situações que um pensa de uma forma, outro pensa de outra? Sim. Existe, vamos dizer, insatisfações de ambas as partes? Existem. Mas esse momento não deveria existir da pessoa derramar a caçamba de insatisfações, falar as verdades, ofender, denegrir. Muitas das vezes, de alguns casais, o xingamento, às vezes vão para as vias de fato. Mas por que tudo isso? Porque não tiveram um conhecimento de Deus, não colocaram o seu casamento na direção de Deus, para que Deus ele venha dirigir, para que Deus venha ser a base desse casamento. Quando a pessoa constrói um casamento, um relacionamento na base, na rocha, que é o Senhor Jesus, ele não vai trepidar, não vai balançar, não vai haver essa situação que está no nosso tema, porque está firme, firme na rocha, está firme no Senhor Jesus, tem a direção. Então, é um casamento que a cada dia vai sendo construído. Volto a repetir, tem momentos que há um desacordo, sim, é normal, são duas cabeças, são duas pessoas, mas esperar o momento de uma conversa ou de colocar os pingos nos is e ofender e brigar, então isso aí é a falta de Deus na direção dessa pessoa e da outra. Como eu já falei aqui, minha mãe sempre dizia, quando um não quer, dois não brigam. Se os dois estão brigando, é porque os dois querem. Então os dois não estão dando ouvidos à voz de Deus, ou então os dois não conhecem a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Por isso que toda terça-feira nós estamos aqui na terça-feira do amor, na terça-feira da vida sentimental. E já algumas terças-feiras nós estamos falando sobre as características do amor. Nós temos 9, né? Só uma que a gente não falou porque não teve programa, mas são 9. Mas a gente empurrou para o programa seguinte. Sim, mas são 9 terça-feiras já falando. Porque uma terça-feira que não teve o programa, a gente empurrou para aquilo que seria falado na terça-feira que não teve programa, a gente falou na seguinte. Então, são 9 as características. E hoje nós estaremos falando sobre essa 9ª característica, para que nós venhamos colocar em prática e ver. Você que de repente está chegando agora, você que não acompanhou as outras terças-feiras, então nós temos os nossos programas ficam gravados e você pode acompanhar essas características e você colocar em prática para que Deus venha abençoar o seu casamento. Então, o que é que eu acredito, por que isso acontece? Falta Deus, falta esse, vamos dizer assim, o tempero principal. O elo, né? O elo que une. Que une, justamente. Porque você já comeu uma comida que deveria ter o tempero e não tinha? Sim. Ela fica sem o sabor. Sem o sabor. Insosso. Então, para que tenha sabor esse casamento, precisa do Senhor Jesus. Que é o sal. Que é o sal que dá o sabor, que dá... você pode botar todos os temperos no peixe. Se não tiver o sal, não tem. Qualquer comida, qualquer uma, não tiver o sal, Deus é esse. Mas eu vou ler aqui novamente para você, porque algumas pessoas se aproveitam na hora de ser sincero e falar a verdade ao seu cônjuge, mas ofende, mas denigre, esvazia seu coração com todas as suas insatisfações, porque ela não vê o outro como a si mesmo. Ela olha ela não tem ela se perdeu no meio do seu relacionamento. Sim. Porque quando você olha para o outro e você se vê, porque vocês são um só. É um elo, é uma união. Quando você casa com seu marido, você casa com sua esposa, vocês se tornam uma única carne. Então, como é que você vai machucar a sua própria carne? Né? Naquele momento, a pessoa se esquece que ele é um com ela.
que ela é um com ele. E aí magoa, fere, esvazia todas as suas insatisfações. E às vezes aquelas insatisfações que nem tem lógica. Já aconteceu há muito tempo, há meses, até anos. Mas a pessoa fica ali todo dia jogando na cara um erro que cometeu, algo que fez de errado. Fica ali martirizando aquela pessoa. E ela se esquece que ela está fazendo algo com alguém que é ela mesma. Porque quando a gente entende que o casamento é uma única pessoa, que duas se tornam uma, então ela esqueceu. Alguma coisa está muito errada nesse relacionamento. No meio desse caminho, esse casal se perdeu. Esses dois que tem que ser, que são dois, que tem que ser um, se perderam. Porque quando você tenta denegrir, magoar, ofender, maltratar alguém que você diz amar, que amor é esse? O que você conhece de amar alguém? Quando você ama alguém, você é capaz de fazer tudo por essa pessoa. Então, se você está num grau do seu casamento que você fere seu marido com palavras, você maltrata, você humilha, você ofende, você denigra a imagem dele, fala mal dele para todo mundo, para tua mãe, para teu pai, para todo mundo, para teu vizinho, para tua vizinha. Se você chegou a esse cúmulo do absurdo de expor o seu relacionamento, que é íntimo, que é seu, com o seu marido, para muitas pessoas, se você está nessa forma, desse jeito, dessa maneira, se autoavalie. Está precisando de Deus na sua vida. De Deus no seu relacionamento, porque Ele é o elo que te une, Ele é o sal que dá sabor, Ele é tudo aquilo que precisamos no nosso relacionamento. Tantos e tantos casais se separam, é um bate vai e volta horrível, vivem em brigas, em contendas, porque não tem o principal na sua vida, que é Deus. Ele é o sal, Ele dá sabor, Ele dá estrutura, é o alicerce, é a base, é tudo que precisamos. Então, se avalie, entenda, o seu relacionamento é entre você e seu marido. Em primeiro lugar, é para Deus. É Deus que se agrada a Deus. É uma das coisas que mais se aproxima de Deus é o casamento, é a família. O casal é algo que se assemelha com Deus. Ele se agrada do casamento, da família. Por isso que tantas pessoas querem destruir, todo mundo acha que todo mundo pode fazer vários tipos que o casamento tá obsoleto, que não tem mais jeito, que não precisa casar. Por quê? Porque é algo santo, sagrado. Então, se você pega o seu casamento, que é algo santo, que é algo sagrado para Deus, e expõe para todo mundo, tem alguma coisa errada aí. Você precisa se autoavaliar. Justamente. Dona Sandra diz assim, ó: se o coração está cheio de desejo de ofender, machucar, denegrir o seu cônjuge, é porque esse relacionamento não tem a presença de Deus. Pois quando a base do casamento é o Senhor, no momento de resolver o que está pendente, as palavras não vão estar tão carregadas. Hoje mesmo eu falei com meu esposo sobre algo que estava me incomodando no comportamento dele, mas de forma que ele entendeu o erro e mudou a posição. E olha que qualquer outra mulher, sem a sabedoria de Deus, iria explodir. Mas a mulher virtuosa tem que mostrar a presença de Deus na vida e no seu casamento, até nos momentos difíceis. Eu sou cristã e meu esposo ainda não. Então, eu tenho que ser o exemplo sempre. Amém. Porque a mulher que serve a Deus, ela santifica o seu marido que não é. E a senhora está santificando o seu marido, edificando o seu relacionamento, abençoando o seu esposo com o quê? Com o que há de mais maravilhoso, a compreensão. A gente precisa aprender a compreender o outro, a se colocar no lugar do outro. Se fosse eu, como eu gostaria que alguém me chamasse a atenção? Como eu gostaria que alguém me pontuasse algo que eu fiz de errado? Gostaria que eu me maltratasse, me gritasse, me expusesse diante de todos? Ou fosse compreensivo, fosse manso, tranquilo, com a palavra de doçura? Você pode ser sincero, verdadeiro para aquela pessoa, mas com muita doçura, com a palavra que, de branda,
A palavra branda que diz na palavra de Deus. É isso mesmo. Então, nós vamos para uma canção agora e daqui a pouco nós voltamos já com o Momento com Deus, já falando sobre as características do amor, tá bom? Mas você pode colocar o seu comentário que quando nós voltarmos, nós vamos ler o seu comentário, tá bom assim? Canção de hoje, a base do casamento é Jesus. Não falei da base? Eu falei da base, ela falou da base também. E a base do casamento é Jesus. No início de tudo, Deus nos planejou. Um homem e uma mulher em amor nos uniu. No altar da vida, juramos perante a fé, seguir juntos o caminho que Cristo nos conduz. A base do casamento é Jesus Cristo, nosso alicerce, nossa rocha, nossa luz. Em cada passo, em cada gesto de amor, seguimos seu exemplo, pra sempre com fervor. Na alegria e na dor, Ele é nosso guia. Nas tempestades da vida nos dá calmaria. Com seu amor perfeito, nos ensina a perdoar. E com graça infinita, nos ajuda a amar. A base do casamento é Jesus Cristo. Nosso alicerce, nossa rocha, nossa luz. Em cada passo, em cada gesto de amor, seguimos seu exemplo, pra sempre com fervor. Com fé e oração, enfrentamos provações. Em Jesus encontramos a paz nos corações. Seu amor nos une, nos fortalece a união. Ele é nosso centro, nossa salvação. A base do casamento é Jesus Cristo, nosso alicerce, nossa rocha, nossa luz. Em cada passo, em cada gesto de amor, seguimos seu exemplo, pra sempre com fervor. A base do casamento é Jesus Cristo, nosso alicerce, nossa rocha, nossa luz. Eternamente juntos, na fé e no amor, com Cristo ao nosso lado, viveremos sem temor. Muito bem, 17 horas, 47 minutos. E estamos de volta com todos vocês. E essa é a base do casamento, Jesus Cristo. Então nós vamos para o nosso nono, não é isso? Que está com base lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo, do versículo 4, não é isso? Até o versículo 7. Cadê? Primeiro, eu não coloquei aqui. 13, versículo 4, que diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece,
não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal e todos esses nós já falamos e estaremos falando agora. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E continuando aqui, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tá certo? Então nós vamos estar falando hoje sobre não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então, o que significa? O que significa, né? Não se alegrar com a injustiça, mas regozijar-se com a verdade. O que significa? Ser sincero, fazer o mesmo que Jesus fez no passado e ainda faz conosco. Quer dizer, ser sincero, fazer o mesmo que Jesus fez no passado e ainda faz conosco. O quê? Amar o pecador, mas odiar o pecado. Então, Jesus nos ama de uma forma tão grande, de uma forma incondicional. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. E o que é esse pecado no casamento, na vida sentimental, na vida conjugal? É tudo isso que a gente falou através do nosso tema. Que o tema diz para você, porque algumas pessoas se aproveitam, quer dizer, aproveitar a situação na hora de ser sincero e falar a verdade ao seu cônjuge, né? Para ofender, eles aproveitam o momento para ofender, denegrir e esvaziar o seu coração de todas as suas insatisfações. Então despeja tudo de uma vez. Por que isso? Essa pessoa ela está mostrando o quê? Ah, mas tem que ser sincero, sim. Aqui, ser sincero, fazer o mesmo que Jesus fez no passado e ainda faz. Será que Jesus não se colocava no lugar da outra pessoa? Com certeza. Ele se colocava e ainda se coloca no lugar das pessoas que estão sofrendo. Não é isso? Ela está ali lutando com... Pronto. Sim. Ele se coloca, e é o que nós devemos fazer. No que diz respeito àquele que é... A gente fala do próximo. Quem é mais próximo do que o marido? Sim. Do que a esposa? Do que a esposa. É ou não é verdade? É, com certeza. Quando a gente teve o melhor de todos os professores, a pessoa mais, assim, mais maravilhosa para nos ensinar que o Senhor Jesus, ele foi e é. A Bíblia ensina a forma correta de se tratar o outro, de se falar as coisas para o outro, como a dona Sandra acabou de falar, sem estourar, sem gritar, sem fazer alarde, mas com misericórdia, com amor. Então, quando você se coloca no lugar do outro, é seu cônjuge, é seu marido, é sua esposa, é parte de você. Quando você entende que o seu casamento, ele é um elo, é uma bênção, e ele é algo muito precioso que tem que ser cuidado, tratado e amado. Então, assim, é algo muito maravilhoso que as pessoas hoje em dia têm jogado fora. De qualquer jeito. E diz assim, é saber que nós podemos errar. Todavia, não precisamos ser coniventes com o erro ou com as coisas que entristecem o coração de Deus. Ou seja, errar é normal do ser humano. A gente nem sempre vai acertar. Mesmo querendo acertar, mesmo querendo fazer a coisa certa, você pode errar. A gente vai errar Vai, muitas das vezes. Mas
Aqui diz não ser conivente. O que é não ser conivente? Fingir que não viu, né? Ajudar ali a pessoa fez Eu o erro. errei. Mas já que errei, né? Então, Deixa pra lá. vamos continuar errando. Vamos continuar ali. Não, você errou, mas você não aceitar aquele erro. Você se consertar, se corrigir. Não continuar errando. Na verdade, é vivenciar o verdadeiro arrependimento e mostrar esse arrependimento aos que estão no caminho errado, até para que possam gozar a intimidade com o Senhor. Quer dizer, às vezes, vamos dizer assim, direcionar aqui agora. Você é uma pessoa que serve a Deus. Você se diz assim, eu sou uma pessoa cristã, eu sou um cristão. E você errou. Mas aqui fala, você se arrepender. Quer dizer, você está sendo um exemplo para as demais pessoas que te olham. Não é dia de a gente falar isso, mas serve para exemplo. Muitas pessoas até dizem assim, eu ser cristão como fulano? Sim. Não, eu prefiro nem ser, para ser igual a ele, quer dizer, mau exemplo. Ou ser cristão, pra ser igual esse casal aí que diz Sim. ser cristão e briga mais do que eu na minha casa? Que dão mais mau testemunho do que eu aqui, que não sou? Então, aí você está dando um mau testemunho, você não está sendo exemplo, você não está provando ou mostrando o arrependimento para que, como diz aqui, até para que possam gozar a intimidade com o Senhor. Quer dizer, para que as pessoas que estão no seu caminho, as pessoas que estão te observando, porque nós somos observados por diversas pessoas. Com certeza. Tem gente que a gente não sabe, ainda mais falando aqui de nós. Nós fazemos aqui o programa. Tem pessoas que nos conhecem que a gente não conhece. Com certeza, a grande maioria a gente não conhece. A gente passa na rua e às vezes a pessoa diz assim, vem com a gente. A gente, vem com a gente. A gente não sabe quem é, mas a pessoa tem nos assistido. E geralmente eu estou aqui na loja e chega as pessoas, vem com a gente. E aí o farol. Quer dizer, as pessoas falam por quê? Porque conhece. E imagina se a gente não vem dar um bom testemunho, não vem mostrar uma boa conduta. As pessoas vão estar vendo. Olha lá, diz uma coisa, mas é outra. Mas na hora é outra. Então, assim como serve para mim, serve para cada um de nós que estamos acompanhando essa programação, para nós colocarmos em prática tudo aquilo que temos aprendido aqui. E diz mais, né? Arrepender-se é conhecer o erro. Reconhecer. Arrepender-se é reconhecer o erro e mudar de atitude. Não, eu sei, eu errei. E continua fazendo a mesma coisa. Não, porque só assim, Deus aceita a pessoa como ela é. Não. Ele aceita assim, você aceita. Chegando. Mas ele não aceita. Você continuar, você permanecer sendo a mesma pessoa. E é impossível você conhecer ao Senhor Jesus na intimidade, realmente se relacionar com Ele e continuar sendo a mesma pessoa. É impossível. É impossível. Não, porque Deus aceita a gente como a gente é. Ele aceita você chegando até Ele do jeito que você é. Está até escrito, aquele que vem até mim, de maneira alguma lançarei fora. Mas quando a pessoa chega até Deus, Ele é aquela água limpa que vai lavar a pessoa. Com certeza. Que vai purificar. Ele até fala sobre o sabão, ele limpa, ele lava a pessoa. Então tem que haver uma mudança. Você chegou até Ele, tem que haver uma mudança. Você não pode continuar da mesma forma que era antes. Você não pode continuar. Mas é porque aí já falou que a gente sempre vai errar. A gente sempre vai querer fazer a coisa certa e é possível ou passível de erro. Mas não quer dizer,
então vou deitar e rolar no erro, porque nós somos falhos, mas temos que fazer a coisa certa, como diz aqui. Arrepender-se é reconhecer o erro e mudar de atitude. Quando amamos nossos irmãos e as coisas de Deus, também nos importamos se o diabo os está enganando e roubando deles, ou através deles, as bênçãos divinas, ou violando sua santidade, ou seja, a santidade de Deus. Então nós temos que ver nas pessoas se o mal tem trabalhado para poder destruir a vida delas e nos preocuparmos em ajudar essas pessoas também. Sermos um exemplo e também ajudarmos as demais pessoas para que, se o mal tem usado a vida delas e se tem destruído elas, cabe a mim também procurar ajudar essas pessoas, estender a mão para com elas. E continuando, diz o quê? Muitas vezes, tomar partido de certas causas por amor à sua justiça, mesmo nos custando a falta do apoio dos acomodados ou dos covardes. É defender aqueles que não podem se defender e lutar para erradicar a tristeza, trocando-a por um sorriso de satisfação nos lábios de alguém. É lindo, né? É poder você fazer aquela pessoa que antes tinha, vamos dizer, o casamento destruído, não conhecia como era a vontade de Deus, e você levar essa vontade, como a gente está fazendo aqui agora. De repente, muitas pessoas nesse momento estão dizendo, olha, então a partir de hoje, a partir de agora, eu vou agir assim, eu serei desse jeito, eu vou fazer dessa forma. Então, para a gente, poxa, é uma felicidade. É verdade. Quando alguém diz assim, poxa, eu assisti o programa e, olha, eu comecei a colocar em prática. Olha, está me ajudando bastante. Quer dizer, é uma alegria para a gente. Sim. Se tudo que a gente fez, os muitos programas que nós já fizemos, Cento e poucos. Quase 200 programas que nós fizemos até o dia de hoje. Vixe. Postado lá no YouTube está quase 180. Meu então, Deus. Se uma pessoa foi ajudada, poxa, quem sabe que é muito mais. Muito mais, mas eu mas estou dizendo assim, se uma única pessoa foi ajudada, a gente já fica muito feliz. Já ficamos felizes, porque sabemos que podemos contribuir para essa pessoa conhecer a Deus, se aproximar de Deus e ser moldada pela vontade de Deus. Aqui fala desse amor, de você lutar por alguém, de você levar essa pessoa a ficar perto de Deus. Imagine o seu cônjuge, você que talvez tenha alguém na sua casa que você é casado, seu marido não é da igreja, não conhece a Jesus, não é temente ao Senhor, e você já fez de tudo para trazer ele para perto de Deus, mas às vezes é as suas próprias atitudes que têm afastado ele do Senhor. Às vezes é o jeito que você fala, o jeito que você responde, o jeito que você age. Às vezes você não está sendo sábia, sai, não avisa para onde vai, que hora vai chegar, aí já sabe que eu vou para a igreja. Não, você tem que ser aquela mulher que santifica teu marido, aquela que abençoa ele, aquela que faz com que ele diga, que mulher é essa? Minha mulher está transformada, eu quero conhecer esse Deus que transformou a vida da minha mulher. Eu quero conhecer ele, porque você tem que levar Jesus para o seu lar, para os seus filhos, a tranquilidade, a paz, a harmonia, o amor incondicional. Mas é com o amor de Deus. Ele tem que se transformar a tua vida para isso se estender à tua casa, se estender ao teu marido, se estender ao teu leito. Você precisa aprender a levar Jesus para a sua casa, a ser sincera ao ponto de abençoar essa pessoa, mas não para magoar essa pessoa, não para ofender quem você ama. É isso mesmo. Com a gente ali, a Leda Santana. Boa tarde, boa noite, bênçãos. Chegando agora. Dona Leda, meu amor, Deus abençoe a senhora. Vem com a gente. Dona Leda, vem com a gente. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Tá bom? E agora é onde ali? É muito. Nos lábios de alguém que a gente parou, não foi? Em resumo... Não é ali?
Eu acho que sim. Em resumo, repetir o que Jesus veio fazer aqui na terra, destruir as obras do diabo. A sinceridade, entretanto, não deve ser uma desculpa da carne para colocar o outro para baixo, ou minar sua esperança e sua fé, e sim a sinceridade de mostrar no próprio semblante a aprovação ou a desaprovação com as situações e atitudes que nos afrontam. Então, quer dizer, não posso aproveitar da situação, do momento, para falar a verdade, como diz o nosso tema, e ali jogar a pessoa para baixo, aproveitar e humilhar, e Maltratar, pisar. ofender, denegrir, dizer um monte de coisa. Não tá errado, gente. Não é certo. Quando a gente percebe quem foi que Jesus fez isso com quem? Aí você olha para mim e diz, mas Jesus não foi casado. Não, ele abriu mão, ele não veio para isso, ele veio para dar vida por nós. Sim. Mas ele veio nos ensinar, até mesmo não sendo casado, como se trata o outro. Como se trata a outra pessoa, como é amar alguém, como é se doar por alguém, como é abrir mão das suas vontades para fazer a vontade do outro que você escolheu. Quem te deu esse marido foi você que escolheu ele, foi você que escolheu essa esposa. Então cuide, valorize, sacrifique, honre. É isso mesmo. E Dona Sandra diz aqui, deixa eu ver. Meu esposo parou de beber graças às palavras e atitudes que eu busquei em Deus. Agora meu esposo parou de fumar. Então tem estado muito irritado e às vezes é necessário uma conversa sobre essa irritabilidade. E se não tiver cautela nas palavras, vira briga e não diálogo. Mas eu consegui mais uma mudança para melhor na vida do meu esposo, através da minha vida com Deus e do amor e respeito que tenho por ele. Que lindo. Tá vendo aí? Isso é sabedoria que vem do alto. Sim. É Deus que deu a sabedoria para a senhora, Dona Sandra. E eu acho lindo quando a senhora coloca aí as coisas que Deus tem feito sobre a sua casa, sobre o Sim. seu casamento, porque para as pessoas entenderem que não é só nós dois que temos testemunho para dar, né? Sim. Não que somos um casal perfeito, não é verdade. Temos as nossas dificuldades como qualquer outro casal, mas quando ela conta o que Deus tem feito na casa, como ela tem sido sábia, para as pessoas entenderem que também você que está aí do outro lado da tela assistindo a gente, pode acontecer com você, Deus pode transformar, mas você precisa não só ouvir sobre as características do amor, você precisa botar em prática na sua casa. É algo que tem que ser todo dia, na constância, todo dia faz um pouquinho. Ninguém muda da noite para o dia, mas a gente se muda. É uma construção. Com certeza. É uma construção. E continuando, diz assim, é exercer a disciplina e a autoridade para preservar a vida de Deus em nós e nos que amamos. Amém. Então, quando a gente age dessa forma, então a gente está preservando o casamento, preservando a nossa vida, preservando tudo. Então, vamos colocar em prática. Como é que a gente coloca em prática? O nome já diz, né? Praticando, como minha esposa falou há poucos instantes. Não é só você assistir aqui as características, tá ouvindo, mas é no momento que é necessário colocar em prática. De repente, hoje, você vai dizer, então eu vou conversar. Nós vamos conversar. Vocês estão assistindo aí. Nós vamos conversar hoje. Aí quando começa a conversar, não, mas é aquela coisa. Mas Quer um conselho? Às vezes conversar, já tentou tantas vezes, não deu certo. Faz assim, ó. Senta com ele assim, ó. O que eu tenho feito que eu faço que te desagrada? Escreve aí no papel. sim, Aí, e ele vai escrever o que você faz que desagrada a um ele. escreve do outro. Pronto, troca o papel. E ora, pega os papéis, ora. Eu vou lutar para fazer diferente do que eu faço aqui e você vai lutar para fazer diferente do que você faz aqui. Ora por um mês sobre isso, busque a Deus e pede a Deus para ir te lapidando. E é muito porque às vezes você faz isso, você faz aquilo, aí acaba
E às vezes o outro não percebe aquilo que o outro está dizendo. Não tem como. Então vai orar para cada um colocar em prática. E até aquilo que ele escreveu de você, que você nem percebeu que você é assim. Vixe, eu faço isso? Eu faço aquilo? E pior que é verdade. Você vai começar a se olhar de uma outra maneira e começar até a orar para Deus te moldar nisso. É isso aí. Então, eu te convido agora para a gente entrar em oração. E aí você já vai começar a falar com Deus e pedir para que Deus ele venha te abençoar, tá bom? Então feche teus olhos. Deus amado e querido, graças nós te damos. Te glorificamos, te exaltamos e bendizemos ao Senhor. E eu peço, meu Deus, que o Senhor visite cada uma dessas pessoas que conosco, meu Deus, fazem esta oração. Pessoas, meu Pai, que de repente o tema foi ao encontro de cada uma delas. Pessoas que aproveitavam a situação daquele momento de conversa, de colocar os pingos nos is, e falava toda a verdade, derramava, abria ali a caçamba, como nós falamos, e derramava todas as suas verdades, ofendia, denegria, pisava, humilhava, mas que a partir de hoje, meu Deus, essa pessoa tendo a direção do Senhor, ela vai colocar em prática e que a partir de hoje a vida dela venha a ser diferente, casamento, a vida sentimental, meu Deus, a união dessas pessoas seja completamente diferente. E para aqueles que são solteiros, meu Deus, para aqueles que não têm ninguém, que já sirva como exemplo de como não fazer o errado e de fazer o certo, de colocar em prática, de, meu Deus, se aperfeiçoar para fazer a coisa certa e assim o teu nome ser glorificado através da vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Meu Deus, o casamento, a vida sentimental, a união dessas pessoas, todos, meu Deus, eu coloco nas tuas mãos e peço seja com cada uma dessas pessoas, Pai, que assim quando terminar esta oração, que termine, meu Deus, tudo aquilo que fazia essa pessoa sofrer, que fazia essas pessoas, meu Deus, ter um casamento, meu Deus, destruído, um casamento de tristeza, que a partir de hoje tudo venha mudar na vida dessa pessoa. Entrego a vida deles em tuas mãos e te agradeço, na certeza da tua resposta e vitória na vida de cada uma dessas pessoas e todos os que creem. Digo amém e graças a Deus. Você que tem um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora. Muito bem, Deus é o teu farol e Deus ele vai te abençoar, pode ter certeza disso. Coloque em prática tudo que você ouviu e assistiu aqui e você vai ver como a tua vida vai ser muito abençoada, tá bom? Nós chegamos ao final do nosso programa e sempre nós falamos sobre a nossa loja, o Farol Digital, com os nossos personalizados, com os nossos serviços, com tudo que nós fazemos. Nós estamos aqui na cidade de São Félix. Se você não nos conhece ou nos conhece, venha procurar fazer um serviço com a gente, venha procurar nos conhecer e você vai ver que nós vamos te servir bem e vamos servir sempre, tá certo? E o nosso ao vivo fica por aqui, mas amanhã estamos de volta. E se você chegou no finalzinho, vai lá que fica gravado, pega ele do início, assiste aos programas para que Deus ele venha te abençoar cada vez mais, tá bom? E que Deus abençoe a todos. Um bom dia, boa tarde e boa noite. Tchau, gente. Até amanhã.